Graças, paz, Igreja do Senhor, povo de Deus, que o Senhor nos abençoe tremendamente, em nome de Jesus, e que o Senhor possa estar abrindo os nossos olhos e nos dando a graça de discernir o tempo. Paulo falou que nós devemos remir o tempo porque os dias são maus, os dias se apressam e eles são maus. Então nós estamos vivendo toda essa situação nesse momento e estamos vendo muito desespero. Estamos vendo muita confusão, muitas informações bombardeando em todo o tempo, mas eu queria deixar uma reflexão para todos nós como Igreja do Senhor. Nosso Deus não é acidental, Ele é proposital em tudo que Ele faz. Não existe em Deus dúvida, não existe sombra nem variação. A palavra do Senhor diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é firme nos seus propósitos. Quando a palavra, uma das conotações a palavra fiel, quando se relaciona a Deus, é fidedigno, ou seja, aquele que não se desvia do alvo, aquele que não se desvia até o fim. Então, por isso que ele deixa registrado por meio de Jesus que passarão céus e terra, mas a palavra não há de passar. Então devemos, como igreja nesse tempo, ficar firme nas promessas do Senhor, firme naquilo que Ele já falou, firme naquilo que Ele prometeu a nós. Somos a noiva do Cordeiro e precisamos, como noiva do Cordeiro, exibir e manifestar uma postura de quem sabe para onde vai. E é justamente sobre isso e sobre essas questões que Deus tem falado ao meu coração. É tempo, querido, de nós estarmos firmes e compreendermos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Sabe, a pandemia não apagará a promessa, as situações que nós estamos vivendo não apagam a promessa, não derrubam as profecias, não derrubam a palavra. Deus continua na dianteira de tudo, Deus está no controle de todas as coisas e Ele pode mover de maneira poderosa e sobrenatural as nossas vidas. E é sobre isso que eu queria falar um pouco com você. Aqui em 1 Timóteo capítulo 4, ele diz aqui no verso 14: não despreze o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia e com imposição de mãos dos presbíteros. 15. Medita nestas coisas e ocupa-te nelas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás a ti mesmo, como aos que te ouvem. Veja que Paulo está falando aqui a Timóteo: Timóteo, persevera, não despreze o dom que há em você. Não despreze de maneira nenhuma e nem deixe que alguém despreze aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Sabe, querido, não existe pior derrota, não existe pior perda para nós do que sermos herdeiros de tudo e perdermos por autossabotagem. O que é que eu chamo de autossabotagem? É quando a nossa confiança é minada, é quando a nossa palavra, a nossa confissão, como Paulo diz, que nós devemos manter firme a nossa confissão, sabe? E muitas vezes nós estamos, dúbios quanto à nossa confiança. Momentos da nossa vida nos fazem muitas vezes duvidar daquilo que da promessa, daquilo que nós recebemos da parte do Pai. E é isso que Paulo está falando aqui. Paulo está falando para um jovem pregador, para um jovem líder. Paulo está falando para aquele que assumiria algo, que assumiria uma obra, que haveria momentos difíceis, mas que ele não desprezasse o dom que ele recebeu. Sabe, durante muito tempo e antes de tudo isso acontecer, muitas vezes a igreja começa a desprezar o dom que ela recebeu. Ela começa a se preocupar com coisas que não mereciam a sua preocupação, que não mereciam de maneira nenhuma a sua atenção. E ela começa a deixar de lado coisas para a qual ela foi chamada para fazer. Eu creio que toda essa situação gerará um despertamento no meu coração. E eu consigo ver dois povos sendo manifestos nesse momento. E talvez você diga: não, mas só existe um povo de Deus. Não existe um povo de Deus, mas existem duas igrejas sendo reveladas e eu tipifico elas
nas virgens ali descritas em Mateus capítulo 25, na parábola, né, ali das bodas do Cordeiro. E é interessante que 5 delas eram nécias e 5 delas eram prudentes. As nécias não tinham óleo na sua botija, andavam preocupadas, sabe? Talvez elas andaram preocupadas todo dia com as suas coisas e não tiveram tempo de comprar o óleo, de deixar a reserva do óleo. O óleo aponta para o Espírito Santo. O óleo aponta para a unção, para a consagração. O óleo aponta para aquilo que mantém o fogo ativo, o fogo ainda queimando, né? E talvez elas gastaram muito da sua vida preocupado com outras coisas e perderam o time, perderam o tempo de comprar esse óleo, perderam o tempo de manter reservas diante de Deus. Por isso que naquele momento, né, onde parece maldade, quando ela pede, dá-nos óleo, e as prudentes dizem, não é justo que falte para nós e para vocês, vai antes aos que vendem. Sabe, essas prudentes, elas investiram naquele encontro. Elas investiram, querido, para estar na presença do noivo, para estar nas bodas do Cordeiro. Elas não permitiram que nada as distraísse. É interessante que a Bíblia diz em certo ponto que o sono chegou para todas. Todas as 10 dormiram. Mas o sono, eu tenho 2 visões para esse sono. A primeira visão é que o sono, ele é o dia mau. O sono, querido, representa o dia mau, nessa primeira visão que tenho sobre essa palavra sono nesse texto. O sono é o dia mau, e o dia mau chega para todos. Se você tem óleo ou não, independente do tempo de igreja, do conhecimento, independente de quanto você conhece de Deus, o dia mau virá. Ele é o termômetro da nossa fé. Nós estamos vivendo dias extremamente desafiantes para a nossa fé, e quantos não estão dúbios quanto a isso, quantos não se entregaram à acomodação, sabe? Porque não temos mais as obrigações de estarmos no templo, mas não podemos nos esquecer que somos o templo. É isso que Paulo está falando, não despreze o dom que há em ti. Quem nós somos? Somos apenas meros frequentadores de igreja, ou somos aqueles que carregam a glória de Deus? Ou somos aqueles que representam o céu e que são igreja em qualquer lugar onde estejam? Muitos estão viciados nas estruturas, no prédio, no estatuto. Muitos estão viciados nas programações e várias programações. E muitas vezes no meio de tudo isso, querido, a voz do Senhor se perde. Muitos estão, sabe, como eu falei, dão muita atenção a coisas que não mereciam tanta atenção e acabaram desprezando aquilo que precisavam fazer. Tiveram muito conhecimento, têm muito conhecimento de Deus, mas pouco coração de Deus, porque desprezaram as coisas importantes e deram atenção a coisas fugazes, coisas que não são como reserva diante de Deus. Deus fala lá em Malaquias que no dia dele haverá um memorial posto diante dele com o nome daqueles, sabe, dos seus filhos, daqueles que o serviram fielmente. De quem ele está falando? Daqueles, querido, que mesmo em meio à tribulação não murmuraram contra o Senhor, como alguns fizeram ali em Malaquias, né, falando, inútil é servir a Deus, porque o servimos, sabe, inútil é servir ao Senhor. Mas a Bíblia diz que uns se manteram firmes, manteram a sua confiança, a sua postura firme. Eles foram igreja, sabe, mesmo quando muitos desistiram de ser. Então precisamos ser igreja, é isso que Paulo está falando, não despreze o dom que há em ti. E é interessante que ele fala no verso 15, medita nessas coisas e se ocupa nelas para que o teu progresso seja manifesto. Então Paulo está dizendo, se ocupa, Timóteo, em manter a tua vida de pé diante do Senhor. Se ocupa em manter o seu ministério firme diante de Deus, porque isso deve ocupar a tua mente, o teu coração, porque isso vai trazer progresso para você, e o teu progresso será manifesto a todos. Não será algo apelativo, não será algo que você terá que fazer, sabe, marketing, propaganda, mas será algo, sabe, manifesto, revelado. Todos verão a tua luz. Sabe, luz não é algo que a gente se esconde, e não adianta você pegar uma luz queimada e fazer toda uma propaganda sobre o brilho dela. Se as pessoas não virem o brilho dela,
toda sua propaganda será por água abaixo. Então, queridos, sabe, aquelas noivas prudentes gastaram a sua vida, ocuparam a sua vida para aquele encontro. Então elas se prepararam e elas tinham reserva. O sono chegou. Para 5, as prudentes, o sono era, sabe, descanso em Deus. Era reserva em Deus. Elas estavam calmas, tranquilas e firmes na promessa do Senhor. Mas para as outras nécias, o sono era trevas. Muitos estão em trevas, querido. Muitos estão na casa do Pai, mas sem ouvir mais o Pai, sem ter acesso ao coração do Pai. As palavras, sabe, foram distorcidas para alisar o nosso ego e para falar apenas das nossas necessidades, quando deveria falar do nosso propósito. Não existe como Deus usar algo que Ele não moldou. Sabe, a palavra de Deus é justamente o molde que Ele usa para que a nossa vida seja perfeita para o seu uso, perfeita para o progresso do seu propósito na terra. E por isso eu acredito, querido, que todo esse tempo, tudo isso que nós estamos passando é apenas um despertar, é apenas um chamado de Deus, dizendo para nós: acorda, preciso que você acorde, igreja. É a igreja que dormiu na luz, a igreja que dormiu, sabe, mesmo estando nos templos, conhecendo as canções. Ficamos muito feras em canções, ficamos muito fera em fazermos eventos e conferências e as pregações, nossas pregações intelectuais, demonstração de muita sabedoria humana, mas a igreja, sabe, fez concessões. E essas concessões, querido, fizeram com que a igreja abrisse mão de princípios extremamente importantes. E hoje temos uma igreja, sabe, dentro de uma igreja, ou seja, um povo dentro de um povo. Ou seja, um povo que ainda não se assemelhou ao segundo Adão, sabe, mas que se assemelhou ao primeiro. Quando Adão foi criado, Deus deu uma promessa a ele: façamos o homem à imagem e semelhança, e deu sobre ele a autoridade para povoar a terra e comandar a terra, sabe, sobre todas as coisas. E é interessante que Adão recebe a promessa, mas ele quebra o princípio. E tem muitos na casa do Pai, querido, recebendo e desfrutando, querendo apenas desfrutar da promessa, sem manter uma vida honesta, sem manter uma vida de honestidade, velando pelo princípio que recebeu da palavra. Então eu creio que esse é um tempo de despertamento. Despertamento para os pregadores, para os pastores, despertamento para os levitas, despertamento para os crentes em geral. Deus está falando para nós: acorda, não há tempo mais de desprezar o dom que há em ti. É tempo de dizer sim para Deus, sim para os propósitos de Deus. É tempo de acordar. Todas acordaram com o alarde que o servo fez. O noivo chegou, mas só 5 estavam prontas. 5 estavam prontas para entrar nas bodas do Cordeiro, porque elas tinham reserva, elas tinham óleo, elas estavam prontas. Elas disporam e ocuparam a sua mente em se preparar para aquele momento, enquanto aquelas outras foram resolver as suas pendências e chegaram tarde. Bateram, mas não conseguiram entrar, porque já era tarde, as portas já tinham se fechado. Sabe, muitos estão dentro da casa de Deus e eles estão atrás de muitas bênçãos, eles estão atrás de um avivamento, eles estão atrás de um fogo. Mas o fogo, querido, como diz em Levítico capítulo 6, ele não é gerado fora, ele é gerado dentro. A Bíblia fala ali que toda manhã o sacerdote porá lenha sobre o altar e o fogo não se apagará. Então não deveríamos esperar um fogo que está nascendo de fora, mas deveríamos sempre estar alimentando um fogo, porque é de dentro para fora e não de fora para dentro. Sabe, estamos sempre esperando algo de alguém, algo de um ambiente, algo de uma instituição, quando deveríamos, sabe, acalentar e preparar nossa vida para ser morada de uma pessoa, Jesus. A palavra do Senhor diz que ele abriu mão do templo, o véu do templo se rasgou. Deus estava mostrando, querido, que havia uma abertura agora ao Santo dos Santos. E agora Deus não habitaria mais em templos feitos por mãos de homem. Ele agora habitaria no homem. Ele habitaria nesse vaso que ele escolheu, que ele capacitou e colocou dons sobre ele. E é esse vaso que Deus está querendo recuperar nesse momento.
Estamos tão preocupados com problemas financeiros, com o corre-corre, com o trabalho, com contas a pagar, com estudos e com coisas dessa terra, que deixamos de preencher a nossa mente e nos preparar para um encontro com o noivo. Por isso tanto desespero, por isso tantas pessoas desesperadas, mesmo sabendo todas as canções e tendo orado tanto e tendo ouvido tanto a palavra de Deus, estão em desespero, querido, porque fizeram da sua vida algo terreno e não a preparação para a eternidade. Então é tempo de nós pensarmos que tipo de cristão eu tenho sido. Deus está nos chamando, querido, desperta o dom que há em ti. Não despreze o dom que há em ti. Ocupa tua mente nas coisas do céu. Ocupa tua mente naquilo que Deus tem para fazer por meio da sua vida. Sabe, Deus não é apenas um livro que se abre e se estuda. Deus é uma pessoa e Ele quer intimidade conosco. Sabe, a palavra do Senhor fala que o Filho veio para nos dar vida e vida em abundância. E essa palavra, vida, ela não significa o que muitos pregadores têm pregado, a vida, os bens, sabe? Essa vida regalada que muitos estão esperando de Deus. Essa palavra vida está ligada com a mesma palavra vida de Gênesis, quando Deus soprou o fôlego de vida nas narinas do homem. Então o que é que Deus quer com Jesus? Deus enviou Jesus para resgatar o seu propósito original, para resgatar o homem que Ele criou, para resgatar, querido, mas resgatar Adão? Não, resgatar o plano original, a intimidade, o momento face a face, sabe? O momento onde o homem ouvia Deus e tinha sede de estar na presença de Deus. Então, amados, aprendemos a nos esconder atrás das nossas Bíblias e de trás das nossas paredes da igreja e a fazermos tantos eventos e nos mantermos ocupados com tantas programações. Mas agora Deus permitiu que tudo isso parasse para que o nosso coração voltasse a ser altar. Voltasse, querida, a ser o lugar onde queima-se o incenso, onde a oração é ininterrupta, onde a lenha está posta todas as manhãs. E é essa palavra que eu quero deixar para o teu coração. Sabe, existe um chamado a um despertamento. Todos estão esperando um grande avivamento, mas eu acredito que o grande avivamento não virá antes de um grande despertamento. Despertamento bíblico para a nossa geração. Voltar à Bíblia, sabe? Sair de todo esse conto de fadas que nós ouvimos acerca de Deus. Eu sempre falo que homens que andaram com Deus, querido, experimentaram vias dolorosas. Claro que eles deram certo em muitas coisas. Paulo mesmo combateu o bom combate, guardou a fé, ele completou a sua jornada. Mas antes disso, querido, ele foi açoitado, preso, sofreu naufrágio por 2 vezes. A Bíblia diz que ele fala na palavra do Senhor: cheguei a temer pela minha própria vida. Mas é temendo que Paulo diz bem assim: mas eu sei em quem tenho crido. Paulo tinha reservas com Deus, Paulo tinha intimidade com Deus. Sabe por que muitas vezes estamos desesperados? Porque não sabemos a quem servimos. Nós cantamos as canções, mas cantar canção, querido, sabe quantas vezes, enquanto namoricos na vida, nós dizemos a alguém te amo, e isso não foi suficiente para nos manter juntos até o final. Então, irmão, canções, não é só canções que Deus veio para resgatar, foi o nosso coração, foi o plano original, e Ele está dizendo para nós: desperta, desperta. Não existe mais as competições, não existe mais quem prega mais, quem vai para mais lugares, né? Quem sabe mais, quem canta mais, isso não importa. O que importa é o óleo. Você tem óleo? A tua botija está cheia? Teu coração está queimando por Ele ainda? Isso é que importa. E precisamos dizer para Ele: Senhor, nosso coração ainda queima por Ti. A paixão e o fogo pelo Senhor, sabe, a paixão que temos por Ti ainda incendeia o nosso coração. Nosso quarto agora é o altar. A nossa casa é o nosso ministério. A nossa família é o nosso ministério. E agora, querido, nós seremos não só uma organização com CNPJ, mas um organismo vivo, que se move e se multiplica de maneira poderosa e sobrenatural. Eu quero deixar essa reflexão dizendo para você que Deus o desperte,
Que Deus possa, querido, te dar muito mais do que conhecimento. Ele não quer que você seja apenas um biógrafo dele, alguém que fala sobre o que ele fez. Ele quer que você seja alguém que fale o que ele está fazendo. Fale para os seus vizinhos, fale para a sua família primeiramente, para o teu marido, para a tua esposa, para os teus filhos. Que você seja, querido, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem que entendeu os propósitos. E somente quem entendeu, somente quem sabe para onde vai, pode dar esperança para um povo. Ninguém que anda em dúvida pode gerar certeza nos corações, somente alguém que anda em certeza. E por isso a Bíblia diz que a fé é a firme convicção, certeza em coisas que não se veem, mas se esperam. Eu espero pelo meu Deus, eu espero a sua volta. Ele pode voltar hoje, ou daqui a uma semana, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano, não importa, haverá óleo, e eu quero declarar, e eu quero crer que a igreja desse tempo vai entender, que as suas botijas que estavam vazias, porque encheram seus bolsos e os seus corações e as suas mentes com tantas preocupações dessa terra, agora começam a ser cheias e olham para Deus esperando ardentemente as bodas do Cordeiro. Deus te abençoe, querido. Essa é a reflexão que eu quero deixar ao teu coração. Eu quero crer que Deus vai despertar o teu coração. E se você já se considera despertado, que Deus amplifique essa fome, essa sede, esse fogo em você e faça de você um referencial da glória, como Paulo diz, todos verão o teu crescimento. E fazendo assim, cuidarás de ti mesmo, salvarás a ti mesmo e aqueles que te ouvem. Então, amados, guarda a confissão da sua fé e seja abençoado e abençoador nesse tempo tão incerto, mas crendo que o nosso Deus não é interrogação, Ele é uma exclamação. Em Deus não há incertezas, em Deus há um imperativo. E nós estamos no imperativo de Deus, nós estamos firmes naquilo que saiu da boca do Senhor, porque o que Ele fala não volta para Ele vazio. Que Deus abençoe você tremendamente em nome do Senhor Jesus.